outros assim que vão nessa linha mais panenteísta, né? Então seria interessante eu discutir também com ele, né? Eu gostaria que talvez em algum momento ele entrasse aqui na live pra gente ter essa discussão sobre o panenteísmo, né? O que é melhor explicar a realidade, se é o naturalismo ou o panenteísmo dele, né? Qual que explica melhor a realidade, né? Qual a visão mais adequada, que é mais virtuosa, né? Em explicar a realidade, né? A gente pode discutir um pouco sobre isso também, que é interessante. Olha, o cara que está aqui abaixo aqui, ó, é o crente que às vezes aparece lá na minha live, antes das minhas lives, no final. E aí, E aí, Jair? cara, quem é que apaga o sol? Quem é que apaga o sol à noite e acende no outro dia? Esse cara é uma comédia. Tá mudo, Jarbas. Tá mudo, Jarbas. Tira o mute. Aí, Aí, agora sim. Boa noite aí para todo mundo aí. Boa noite, boa noite. Estamos aqui no Paracatu, Minas Gerais. Paracatu. Pois é, gente... Sim. Paracatu. Tava escutando aí o negócio do conhecimento, né? É coisa assim bem complicada, né? Eu tenho intenção, né, também de aprofundar um pouco na filosofia e tal. Aí, agora, o David, ele tem uma linha, eu acho muito válida, que nas lives dele, nos vídeos em geral, ele pende mais pro lado filosófico da coisa, né? E eu considero assim que ele é uma pessoa útil, né? Pode trazer um bem para a humanidade, né? Para a libertação e tudo. Só que não, assim, é muito importante. Só que acho importante, só que a minha linha e da maioria, eu como um ex-cristão, ex-evangélico, praticante assim mesmo, de arrecadar dinheiro para mandar pessoas para ir para o outro lado do mundo, anunciar que hoje, né? Hoje eu sei que para anunciar a mentira, né? Que é o Jesus. Então, para pregar mentira, então eu levantei, e eu entrei num projeto que assim, praticamente eu sozinho mesmo, assim, eu chefiando e tudo. Hoje, no dia de hoje, eu levantei, no início dos anos 2000, eu levantei, final do século 20, entrando para o 21, arrecadei em torno de R$ 100.000 em projeto de reciclagem de material, de lata, fio, essas coisas. E a gente arrecadava, comprava e tal, e revendia em Belo Horizonte, e de Belo Horizonte aí pegava o dinheiro e então ia para, dividia, né? Dividia para coisa, para as missões, para ir pregar a mentira, que para mim era uma verdade, mas hoje eu tenho certeza, e não tem nada que vai fazer eu voltar a achar que essa mentira deslavrada de Jesus Cristo é verdade e vai se transformar em verdade. Agora, eu gosto, assim, não criticando o David, a linha dele, mas a pessoa, o pessoal, igual no caso do RC, do Jason, de seu Eustáquio, professor Eustáquio, inclusive tive a honra de recebê-lo aqui em casa esses tempos atrás, atua assim no povão, vamos dizer assim, no povão, naquela coisa prática, e que são os pessoal, que são um grupo de pessoas que mais são lesados com essa mentira de evangelho, dessas coisas. O David, ele vai alcançar pessoas assim, do nível superior, que tem suas vítimas, mas é um número assim muito ínfimo. Muito ínfimo. Acho que depende muito. O que eu vejo, na verdade, é que meu canal é um canal de apoio. Tipo assim, basicamente, o Antônio, o Jason
E, enfim, o O Henrique ali e o Antônio pessoal, também, né? eles são a linha de frente, né? Eu diria. E no caso, eu sou a retaguarda, né? Eu sou tipo backup. Eu acredito que eu vejo, pelo menos eu vejo dessa forma. Eu sou o cara que eu vou lidar mais com os pontos que estão ou lá na frente, né, no quesito intelectual, ou vou tentar lidar com os raciocínios que estão sendo apresentados pelos apologetas, né, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito do discurso do debate público, né, ali. Portanto, é que eu tô traduzindo vários artigos, né, quem não sabe, eu sou um dos tradutores da equipe da Pensar Naturalista, tá? Inclusive tem alguns artigos saindo, um recentemente vai ser sobre panteísmo distributivo e coletivo, tá? O Graham Hoppe batendo um pouco, né, no panteísmo distributivo e coletivo, né, dando umas argumentadas contra. Mas, assim, e assim, eu tô atuando nesse âmbito, mais de trazer esse conteúdo acadêmico e intelectual, né, para ajudar também nesse âmbito, que nem você falou, no âmbito intelectualmente, assim, mais amplo, dentro do contexto mais acadêmico, etc, né, mas também eu atuo no frente do âmbito do discurso e do debate público, fazendo frente a alguns apologetas específicos. Se vocês forem ver, eu tenho respostas ao Iago Martins, eu tenho respostas ao Esdras Savioli, do canal Vai na Bíblia, eu tenho resposta também para outros teístas, né, o próprio Nando Moura, enfim, eu tenho resposta pro próprio Fowler e o Paulo Cogos, né, que fiz análise do debate que eles tiveram lá enfim, no Lobo Conservador, né, no canal Lobo Conservador. Enfim, eu fiz resposta lá pros carinhas, né, e fiz uma análise ali do debate que o Daniel Miorin teve com o outro rapaz católico tradicionalista ali, que advogou pela pena de morte contra a gente, tá? Ele advogou pela pena de morte, de certo modo, né? Ele advogou sobre isso. Se você der uma olhada lá, você vai entender com o raciocínio dele. Tipo, ele não fez isso explicitamente, mas a conclusão lógica do raciocínio dele, propriamente, foi isso, entendeu? Era isso, né? Culminava nisso, né? Culmina nisso. Né, que a Igreja Católica, no caso, se ela alcançasse o poder ali, né, enfim, teria que passar a peixeira no pescoço dos hereges, né, basicamente a conclusão lógica do raciocínio dele. Então, assim, eu tô fazendo a resposta a essa galera, e, assim, eu tô atuando nessa frente, mas eu também trago alguns conteúdos, às vezes, né, tentando promover essa discussão mais aberta, tentando trazer mais a galera, assim, pra discutir junto comigo, a gente raciocinar junto, igual a gente tá fazendo aqui nessa live, né, na discussão aberta. E assim, eu tento focar, tipo, eu tento trazer, geralmente, nas lives de discussão aberta, algum tema mais focal, né, primariamente, algum tema mais focal. Geralmente eu coloco um título ali específico com um tema específico, né. E geralmente a discussão, geralmente, ela decorre, né, ela foca mais nesse aspecto do título específico, do tema específico da live. Mas aí depois, ao longo da live, pode ir discorrendo e em outros assuntos, né, alheios, mas ainda assim conectados, esse tipo de coisa, né. Eu tento promover esse tipo de discussão e com isso fortalecer mais, né, ilustrar a importância da gente desenvolver mais o nosso raciocínio, né, desenvolver mais o raciocínio da galera ateísta que tá no nosso meio e que tá vindo diretamente dos canais do Antônio, do Jason, etc, né. Eu tento ajudar Posso fazer uma dando defesa sua aí, Davidson? mais recursos para eles, né, mais recursos intelectuais para eles, pro pessoal ali, né. Pode fazer sim, pode falar. Não, eu tô só dialogando um pouco com o Jarbas, né, Jarbas? Eu acho que eu Opa! entendi que o que o Jarbas quis dizer, tá? Embora, Jarbas, aí eu quis fazer só uma pequena ponderação. Eu acho que o que o Jarbas quis dizer foi o seguinte: falta, né, no ateu, na maioria, para a maioria dos ateus, uma capacidade filosófica. Falta, eu concordo com você. Falta para mim, eu acho que falta para todo mundo, né? Falta para todos, em uma boa parte para os ateus. E isso não significa uma coisa dada, né, e acabada, né? Isso tem a ver com o desenvolvimento filosófico do brasileiro, né, em geral. Nós não temos Falta de letramento, ler, né? O brasileiro não lê. nós não temos letramento filosófico na escola, nós não temos letramento científico na escola. A gente foi obrigado a ter letramento científico agora na pandemia, a saber como acompanhar uma pesquisa para ver se uma vacina, voltando, né, se a gente acredita na vacina ou não, né? O David, ele preenche uma lacuna muito importante nesse sentido, porque, como ele falou, ele traz a tradução da discussão filosófica do ateísmo, que está muito mais avançada, né, e que não está aqui, ou seja, quais são os acadêmicos que se dispõem, não é, a fazer este debate público para que ele chegue na formação das crianças e adolescentes do Brasil. Não, não tem. E aí, assim, se a gente for parar com a iniciativa que nós temos hoje,
falava, não, vamos parar tudo e vamos lutar pela educação. Beleza, não é de todo ruim, mas não é completo. A luta, ela tem que ter várias partes. Então, a gente tem que lutar pelo futuro da educação para que os jovens que vierem para a descrença e, eventualmente, para o agnosticismo, para o ateísmo, venham com mais capacidade filosófica e para que o David lá na frente não seja necessário, como ele é necessário hoje, entendeu? Então, Cara, o meu objetivo, cara, uma coisa que me faz ficar feliz é quando eu vejo que pessoas estão começando canais com conteúdos assim, muito, sabe, muito mais assim, aprofundados, e que, no caso, às vezes eles fazem oposição a algumas ideias que eu tenho, cara. Quando eu vejo isso, eu já vejo que, cara, eu tô fazendo o meu serviço bem. Eu tô fazendo o meu serviço bem, eu tô incentivando a galera a criar canais também e discordar em algumas coisas de mim, né? Discordar racionalmente, né? Razoavelmente, tipo, falar, não, ó, David, eu discordo nisso aqui e você, ó. Eu acho que esse argumento aqui, ó, esse raciocínio aqui não procede por causa disso, disso, daquilo. Ah, não, mas eu acho que isso aqui é melhor fundamentado, ó, não sei o quê. Ah, David, eu concordo com você nessa parte, mas discordo da outra. Então, tipo, isso me deixa muito feliz, sabe? Isso me deixa muito feliz mesmo. Porque eu vejo que as pessoas estão raciocinando por si, né? Eu vejo que as pessoas estão realmente se aprofundando, entendendo meus raciocínios e refletindo sobre eles, não engolindo de qualquer jeito, falando, não, é o David e pronto, né? Eu acho isso bacana. Isso bacana. Só deixar uma observação assim. O seu trabalho, eu não tenho crítica nenhuma, né, sobre suas explanações, tudo. Inclusive, eu trabalho sentado no computador. Então, aí, o tempo que eu estou lá, aí eu ouço as suas ponderações, tudo, de 2 horas, 3 horas, né, e tudo. E agora eu falo assim, que ele é muito importante. E também o que eu quis dizer assim também. Só que o público que você atinge, ele é um público assim pequeno, né? Pequeno. Então, mas o assim. ateísmo é um público pequeno, Jarbas. Não, mas eu falo do geral, do povo, né? Porque o brasileiro, em geral, ele é o nível, né, intelectual de conhecimento brasileiro ele é pequeno, né? É o que eu falei. Ele é pequeno. Então, tem assim, no assunto prático, né? Igual, por exemplo, o David. Todo que ele fala, por exemplo, assim, eu acho que para nós que somos da família de ateus, né, nosso grupo, as colocações dele é muito relevante. Inclusive, as lives que eu já participei com ele, tudo, eu faço pergunta e presto atenção e tal, e coisa. Agora, mas para o povão, fica assim mais, entendeu? Quem está... O Vinícius César, eu vi uma live dele, antes desse negócio dele, essa ideia dele aí, né? Que nós sabemos, igual eu que acompanho o canal dele, do Rivanildo, houve uma queda, né? A queda de popularidade, de visibilidade e tal, né? E aí criando um fato novo, né? Para coisa, infelizmente, né? Outros motivos, né? Aí o Vinícius César, eu me recordo muito bem, uma coisa que ele falou, assim, para a gente lidar com o povão, não assim, às vezes assim, para níveis superiores, né, de inteligência, não. Mas para o povão, ele falou assim, não fica discutindo assim, se Deus existe, Deus não existe, né, isso é mais difícil. Porque é isso, tal. Assim, vai na prática. Não, ele existe. Agora vamos ver qual o benefício que tem, né? Qual o benefício que ele está trazendo para a sociedade, né? Não, ele existe, pronto. Ele existe. Aí, eu foco muito nas minhas pregações, eu foco muito nisso. Não, Deus existe. Agora vamos ver aqui qual que é o benefício, né? Aí as pragas estão aí, miséria, todo tipo de crime contra criança, contra dor, sofrimento, né? Criança sendo estuprada em igreja sofrimento. católica e Então, assim, etc, agora né? vamos trazer para a prática, né?
E uma coisa também que gosta desse negócio de religião. Mas isso não é prática, isso é um argumento filosófico, só que articulado de uma forma mais fácil, que é o Uma problema coisa do mal. simplória, né? Igual, por exemplo... O interessante é que esta crença em um Deus bonzinho, maravilhoso, tem início na Bíblia. Aqui no Brasil, porque é o cristianismo, só tem que onde é que o Deus bíblico é bom. Onde? O crente vai usar o quê? O crente vai ler Salmo 91. Olha, o crente, ele olha o livro, ele está lendo toda uma história. A Bíblia tem histórias. Ele está lendo toda uma história. E lá, o tal Deus está se vingando de pessoas, mandando fazer feitiçarias para matar pessoas de fome, de guerras, todo tipo de violência, mandando pestes para matar primogênitos de humanos e de animais. Muitas das vezes, simplesmente por uma revolta, porque aquelas pessoas estariam seguindo a outra religião. Que ele diz, adoraram a outros deuses. Aí ele faz tudo isso, quando tem algumas vezes que ele manda uma praga tão grande que as pessoas passam por um aperto, que é cercado pelos inimigos, não pode comprar e nem vender, nem sai e nem entra nada. E as pessoas passam uma fome tão grande, que é citado dentro da Bíblia, que mulheres cozinham os próprios filhos e comem. E então, uma parte, lá na frente, fora de todas essas histórias envolvendo o personagem Javé, Jeová, como queira chamar, diz assim: o Senhor é bom, é puro amor, e o Senhor é bondade de todo o coração. Aí pronto, o crente esquece todas aquelas outras partes ou simplesmente não quer ver. E foca somente em uma frase, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento, nada. Mas você já se perguntou o porquê disso? Tipo... O porquê disso, eu vou dizer agora, eu já pensei sim. Ninguém, em nenhum lugar do mundo, espera um Deus maligno, espera um Deus cruel, espera um Deus maléfico. Até porque, né, como o Stefan Lau mesmo aponta, existe muitas coisas boas também no nosso mundo, né? Existem muitas coisas assim como a caridade, enfim, pessoas sendo caridosas, utilizando, por exemplo, o exemplo das leis da natureza, né? Que ilustram que, no caso, elas servem pra gente também se servir dessas leis da natureza para poder articular certas coisas, né? Para poder, enfim, fazer, por exemplo, aquecer, né? Através do fogo ali, por exemplo, das chamas, né? De um fogo ali que é aceso, a gente aquecer uma comida, né? Enfim, fazer coisas boas com isso, né? Coisas que vão servir outras pessoas, o bem de outras pessoas. Então tem uma coisa que seria o problema do bem para a existência de Deus sumamente maligno, né? Que tivesse todas as características do Deus, mas fosse sumamente maligno. Teria esse problema também para esse Deus, né? David é aquele cara do João 11h30, do Pedro Bial, né? Aqueles programas assim, passa meia-noite, né? Por quê? Porque ali ele vai encontrar ali ou não ele vai direcionar a palavra a palavra dele com um grupo de não para a classe operária, porque a classe operária ela tem que dormir cedo, porque ela vai acordar cedo, né? E a classe operária ela não é atraída. Por que joga lá para 11h30? Depende. Vocês estão aqui, então? Porque ela considera... 8h22. Porque ela não tem. Porque eles não têm, assim... Verdade. Não atrai. E o nível das pessoas que são atraídas por aquele tipo de entrevista, para aquele tipo de convidados, para aquele tipo de linguagem, são da classe burguesa, a classe dominante, né? Onde eles não precisam de acordar a maioria, né? 7 horas, 6 horas. Então, eles têm tempo. Então, o programa dele, no Brasil, independente da... quais os programas que bate mais recorde? Agora está mais embaixo. Era Jô Soares ou Ratinho? Né? Então, o Ratinho, o número de pessoas que assistia Jô Soares de Ratinho num dia era superior a Jô Soares no mês inteiro, quiçá o ano, né?
Então, assim, então Mas, a de gente fato, tem que vender o produto, né? Infelizmente, é assim, é baixo, né? Assim, Posso dar, simplificar, esmiuçar. Não, mas posso dar uma contribuição aqui, só antes de as eu ir várias embora, que eu áreas, vou né? precisar Uns sair. em uma área e pode outros em outra. falar, Luciano, pode falar, Vou Luciano vai precisar sair. sair, eu tô com meu filho aqui. Faz Então, um jabá aí do canal também. Faz um jabazinho. então, fazer o jabá do canal. O canal Não Creio é um canal que está se propondo a ocupar uma lacuna, né, aí no ativismo ateísta para discutir a laicidade de Estado de uma forma mais ampla, né, de uma forma trazendo conteúdos mais aprofundados e também, né, sobre descrença, sobre ateísmo, sobre secularismo. Né? Então, canal Não Creio, Luciano Alves, eu pedi para vocês darem um apoio lá, né, se inscreverem, é clássico, né? Eu costumo chamar o bloco do SIAC lá no canal, que é o curtir, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar, né? Dá Aí o sim, apoio lá. isso aí. Então, só para contribuir antes de sair, assim, trazer um dado novo, um dado muito recente, né? Vai ter, inclusive, agora, nós vamos ter a confirmação desse dado que eu vou falar agora com o censo do IBGE agora de 2022, né? Sim, sim. Teve um levantamento parcial, né, embora com certificação estatística, do Datafolha. Alguns meses atrás, eu até fiz um vídeo no canal sobre isso, dando conta de que entre os jovens de 16 a 24 anos, né, os descrentes são a maioria entre esses jovens. Né? Então, este dado a gente não pode deixar de lado desse debate que o Jarbas está trazendo aí, Jarbas. Né? Este jovem é o jovem proletário. Né? Embora, né, eu estou falando aqui da maioria dentro desse segmento, claro, né, não é a maioria em relação, né, aqui nós estamos falando do âmbito da religiosidade brasileira. Tudo bem, não é expressivo, né? Mas se a gente pega, né, a movimentação da liberdade de consciência e da liberdade religiosa do brasileiro nos últimos 30, 40 anos, você percebe uma mudança importante. E o nosso, vamos dizer assim, o nosso grupo mais ampliado, ele está crescendo. Né? Então, esse dado dos jovens sendo maioria entre 16 e 24 não é qualquer coisa. Não é o ateu, não está classificado, não está especificado lá se são ateus, se são agnósticos, está colocado como sem religião, que é aquele problema do IBGE, né? E aí esse problema tem que ser resolvido. Estamos aí, os companheiros aí, o Ricardo, o Daniel Gontijo, e né, estão escrevendo artigos e tentando inclusive contribuir para que essa abordagem seja melhor. Mas a gente não está falando assim, não, vamos dizer assim, não estamos clamando no deserto aí. Não curto muito ficar utilizando o termo bíblico, não, mas a gente não está clamando no deserto, né? Se a gente pegar o deserto, vamos dizer assim, a totalidade brasileira, eu acho que é meio injusto a gente fazer essa comparação, né? Agora, para esse jovem que é descrente e que acompanha o canal, um dos nossos canais, é um outro ponto. Ele tem uma abertura para um ponto de virada que ele não tinha antes, independente se vai abordar mais filosofia ou não. É um movimento dele, sabe? Então, por isso que eu estou dizendo. Então, eu compreendo você, né, no sentido assim de que talvez precisaria simplificar mais para o pessoal entender, tá? Esse exercício de simplificação não é uma tarefa nossa. Né? Eu também considero, se você pegar a história toda, o ateísmo está no âmbito das elites. Agora, quando que ele vai sair do âmbito das elites? Né? Quando o alcance da capacidade filosófica sair das elites, e isso é uma tarefa política. Nós não vamos resolver esse problema aqui no universo do ativismo ateísta nas redes sociais. Não vamos. Essa é uma outra tarefa. Né? Então, aí, assim, a gente precisa fazer um debate mais político, né, do ponto de vista das ações mesmo, primeiro encontrar as nossas convergências, né? Temos as nossas divergências, mas temos de convergências, né? A defesa da laicidade do Estado, se não for uma convergência para o ateu, do ponto de vista da defesa dos direitos Você quer fundamentais, dizer, político, eu acho que no sentido mais aristotélico do termo, tipo, envolvendo um aspecto mais geral, né? Não é só mais institucional, geral.
Não só institucional, mas, tipo, as ações mesmo. As ações ali, colocar, tipo, sair da internet, ir pra rua, ir pro negócio. Quem tá fazendo isso bastante é o Jason, né? O Jason faz isso bastante. Eu gosto bastante desse trabalho que ele faz, né? Ele faz isso muito bem, eu acho. Essa questão de ir na rua, de questionar o pessoal, né? Enfim, de colocar as ideias ali. Eu acho bem legal. Avançar, eu sei que no passado teve, né? A gente tem que avançar, eu acho que, não naturalmente, mas pode ser uma tendência para lá na frente chamar, porque não, um encontro nacional dos ateus e ateias. Então, o Cláudio Loyola, já teve, né? Em São Paulo já teve um encontro. Teve, mas faz bastante tempo. Até andou promovendo os encontros. Então, aí eu acho que parte do princípio que primeiro problematizar a ateia, porque nós temos uma história, nós não estamos partindo do zero. Nós temos que fazer uma problematização séria da ateia e dar o passo à frente. É tomar a ateia, sabe? É ir para cima da ateia e tomar. Né, então, a gente tem um projeto, né? O próprio Cláudio Loyola que está aqui, ele montou, né? Ele junto com o engenheiro Celso, com o pessoal, estão articulando ali, né? Para ter uma instituição específica que represente os ateus. Que represente os ateus e os agnósticos aqui no Brasil, né, os ateus agnósticos secularistas, né, os humanistas seculares, e no caso ele tá articulando isso, né, o Cláudio aqui, ele tá aqui, ó, Cláudio Loyola, ele já apareceu no canal do Antônio, já falou um pouco sobre a questão da ata, né, que eles estão escrevendo lá, quero conhecer mais. Não sei se eles já escreveram, né, em si. Enfim, eles montaram uma espécie de congregação dos ateus e dos racionalistas, né? A congregação dos racionalistas, né? Por que congregação? Porque justamente para driblar aquela questão dos impostos, etc, né? Tentar dar essa manobradinha aí, né? Já que as igrejas têm esse benefício, né? A gente tenta dar uma articulada na coisa para poder ficar um pouco mais fácil da gente avançar isso, né? Então é mais ou menos isso, né? Que eles articularam ali. Eu acho que seria até interessante o Cláudio entrar aqui na live para ele comentar um pouco sobre isso, né? Já que você tá falando sobre isso, Luciano, essa questão da gente agir, né? De a gente ter instituições, etc, que represente os ateus, né? Juridicamente, né? Enfim, no aspecto ali ter um CNPJ específico, né? Ter uma instituição que represente de fato as ideias, né? No âmbito intelectual ali de forma um pouquinho mais central, assim, que chame a atenção das pessoas, né, que as pessoas visualizem isso e falem, ó, tem uma instituição ali que defende aqueles ideais, aquelas coisas ali, né, realmente visualizem isso. Então é interessante isso. Não, legal, eu não conhecia, não quero conhecer. Depois dá uma olhadinha. Ele comentou isso no canal do Antônio, já comentou isso já, ele e o engenheiro Celso, né, enfim, o pessoal já comentou sobre isso, já, essa questão. Acho que até no canal do Jason também, então... É bem interessante. Quero me despedir de vocês, companheiros, obrigado aí pelo debate, tá? Até a próxima. Eu que agradeço, cara. Seja muito bem-vindo aí nas próximas vezes. E é isso aí. Aí, enfim, vamos nos inscrever nos canais um dos outros, né? Vamos levantar isso aí. O RC também, o RC também tem canal, galera. E se inscrevam no canal do RC, papel aceita tudo. Vamos lá, dá uma olhadinha. Tem o canal do Jarbas. Também, né? O Jarbas também tem canal, né? Ele tem lá, acho que as paródias, né? Eu vi uma paródia dele, eu acho. Uns negocinhos lá que ele faz, né? Vamos inscrever agora. Lá faz de tudo. Acho muito interessante esse tipo de conversa, esse tipo de papo assim, onde a gente lida com pessoas que trabalham com a razão. Porque quando vem pessoas que realmente não trabalham com a razão, aí é complicado. Realmente, aí a gente tem que, muitas vezes, impor, cortar o que a pessoa está falando, porque a gente não aguenta ouvir a pessoa falar tanta bobagem, tanta besteira. Mas quando a gente está assim num papo onde as pessoas trabalham com a racionalidade, é muito legal, eu gosto muito disso. Teve um amigo aqui no chat que disse assim, o RC despreza a filosofia, mas faz uso da filosofia para seus fundamentos. Não, em nenhum momento eu desprezo a filosofia. Pelo contrário. Até o meu ateísmo não depende só de não acreditar em Deus bíblico, em acreditar em Deus. Esse comentário aqui, né, RC? Você está falando do Lucas Lima. Lucas, o meu ateísmo não está embasado apenas na descrença no cristianismo, em saber que o Deus Javé é um personagem, em saber que Jesus nunca existiu. Não, o meu ateísmo não foca nisso aí. Porque muitos também não acreditam nisso aí, também não são ateus, são pessoas de outras religiões. O meu ateísmo, para fundar o meu ateísmo, eu faço uso da filosofia. Quando eu digo que não vejo a possibilidade da existência de nenhum Deus e eu trago a minha explicação, isso é filosofia. Então eu não desprezo. Se você justifica, né? Se você afirma e tem uma boa justificação, uma justificação, né? Uma boa razão, você está justificado de certo modo, né? Se você apresentar um argumento bem embasado, bem fundamentado, né? Isso. Eu trago um argumento, eu gostaria até que você depois fizesse uma observação do meu argumento. Claro, nós já conversamos um pouquinho sobre isso, eu falei algumas vezes, mas a gente estava falando em outras questões, e aí você, acho que não teve a oportunidade de questionar o meu argumento. Eu até gostaria muito que você questionasse,
Se você quiser, eu falo aqui agora. Se você preferir, eu falo em outra live, falo em outro momento. Não sei, cara, se quiser apresentar, se não for, Ei, se não for RC, muito... você é de Não é qual? Produx, não. É, Você é porque... de onde, RC? É porque eu já vou Oi? finalizar, né? Você é Oi? de onde? Você Eu é sou de do, onde? Qual? do Ceará. Ah, lá da terra do Eustáquio. Isso, a terra do Eustáquio. E O Eustáquio, Davi, David é... o Eustáquio, às vezes, vem aqui Eu sou... perto. Ele vem aqui em Fortaleza, é muito próximo Eu daqui. sou... Eu sou de São Paulo, cara. Eu sou de São Paulo. eu Região notei mesmo metropolitana. que o sotaque seu é Paulistano. paulista. Aí, você é da Paulistano. Sim. capital ou interior? Não, eu sou da capital. Tá. Capital de São Paulo. Sim, Não, beleza. meu argumento. Eu sou ateu porque eu não vejo a possibilidade da existência de nenhum Deus. Eu não vejo lógica, David, em a primeira coisa a existir ser um ser inteligente. Não faz sentido. As coisas não começam assim. Um ser inteligente Pera não aí. pode ser a primeira coisa a existir. Pronto. Vou guardar o David voltar aí para que eu possa continuar, para que ele possa entender exatamente o que eu estou dizendo. Pois é, Jarbas, eu admiro muito o Eustáquio, um cara inteligentíssimo. Eu gostaria muito de ter uma conversa pessoalmente com aquele cara. Eu gostaria muito de bater um papo com ele na minha live, mas eu não tenho contato assim dele, WhatsApp, essas coisas assim, não sei nem se ele usa. Eu deixei num comentário uma vez um convite, mas acho que ele fez vista grossa. Parece que ele não gosta assim de participar de live, essas coisas assim. Ele acho que ele é meio acanhado, assim, né? Parece. Parece que É, ele não é muito. eu perguntei para ele, eu perguntei porque seria muito bom se ele passasse a fazer lives, essas coisas assim. Aí ele disse que não gosta do estilo de live. Aí depois eu mencionei um convite para ele participar de uma live junto comigo, mas aí ele não respondeu. Deu a entender É que ele porque não gosta. ele parece que ele foge muito, assim, de polêmica, né? Assim, Isso, é. acho que a live ela fica mais suscetível a algum tipo de polêmica e tal, né? E É. você pode observar que ele não grava, por exemplo. Tem o Rivanildo que aprontou essa aí. Aí você procura lá, ele não tem um vídeo, ele não gravou um vídeo falando sobre isso, né? Então ele foge desse confronto, né? Então a tática dele, é Ele o tem até estilo dele, né? um vídeo referindo-se a ele, mas não é uma coisa muito direta, né? Sim, David. É, Sim, David. Aí, como eu falei, né? Não há lógica em a primeira coisa a existir ser um ser inteligente. Outra questão. Este ser não pode ser a primeira coisa a existir. Porque para ele existir, ele tem que ser feito de algo. E para ele ser feito de algo, Por ele quê? ocupa Porque ele algum tem que ser lugar. feito de algo. Porque tem que Porque ser ele não feito de poderia ser algo. aquilo que constitui todas as outras coisas. Ser algo mais Não, simples que não, não, não. constitui e que Se compõe ele, todas as outras coisas. não, se ele não, aí ele já é feito de algo. Porque Não, ele se não é feito ele de não, algo. Ele é, faz as outras coisas. Ele compõe as outras não, coisas. mas ele não pode compor se ele não é feito de nada. Se ele não é feito de nada, simplesmente Como ele não assim se ele não é existe. feito de nada? Se ele não é feito de nada, simplesmente ele não Se existe. ele é justamente a substância primordial e fundamental que comporia as outras coisas nesse raciocínio deles. Como assim? Exatamente como você está dizendo, ele é a Uhum. substância. Uhum. Então ele é algo. Se ele é algo, ele ocupa algum Ele é lugar. algo. Então ele não Não. pode. Ele é somente aquilo que existe, né? Que existiria, que no caso participaria, é que seria composto desse outro algo, do qual Sim, ele é algo que participado. existe. Pois se ele não ocupa nada, já ele não existe. Se ele não existe, como pode ter criado alguma coisa? Não, no caso ele existe previamente, no caso ele existe por si. Ele não existe como as outras coisas, que no Não, caso mas dependem de outras, não de certo interessa se modo, ele existe para por poder si. permitir Mas se ele persistir. existe por si, ele tem que ocupar algum lugar. E ele não pode ter criado esse Por que lugar. necessariamente tem que ocupar algum lugar? Não entendi. Porque ele é o tudo que existe. motor não criado, né? Tudo que É motor existe. imóvel, Não, motor imóvel. tudo que É o motor existe. É o motor. Tudo que existe ocupa algum lugar. Tudo que existe ocupa algum lugar. Logo, ele não poderia ter feito esse lugar para ele existir. Este lugar teria que Tudo existir que antes existe da ocupa algum existência dele. lugar. Esse lugar É. se encontra na realidade. Agora, se a realidade ela possui dois aspectos, um sobre natural e outro natural, nesse caso, essa coisa por participar na realidade, participa da própria realidade. E se a própria realidade se identifica com Deus, então Deus seria a própria realidade.
Seria mais ou menos o raciocínio que eles diriam. Que Não entendi. Eles iriam por essa rota. Por favor, repita novamente. Vamos lá. Tudo que existe, existe em algum lugar. Esse lugar é o quê? A realidade, né? Essa coisa existe dentro de uma realidade, certo? E o que existe também é uma realidade. Certo, essas coisas participam dessa realidade. Okay? Elas estão participando dessa realidade. Certo. Se essa realidade, ela no caso, ela abarca tudo aquilo que existe, então ela seria o fundamento de tudo aquilo que existe. E portanto, tudo aquilo que existe participa nela. E se essa coisa, para que essas coisas participem nela, ela tem que ser, no caso, algo que engloba, que seja o todo, que esteja onipresente, né? E que no caso seja, de certo modo, onisciente, né? Porque no caso, cada parte ali se alinha com esse aspecto do conhecimento, né? Desses factuais, né? Esses fatos alinhados com essa realidade. Então, no caso, essa coisa poderia ser identificada, de certo modo, com essas características, com essa divindade, não? Ela não poderia ser identificada com o ser, e esse ser ser identificado com essa coisa que é concebida como Deus, é tomada como Deus? Não. Seria mais ou menos o raciocínio que eles ilustrariam, para tentar... Não, mas para mim não funciona. Por quê? Por quê? Porque isso aí seria o lugar. E logo, o tal criador não pode ser o lugar. O tal criador é o que ocupa o lugar. O lugar nada pode criar. O lugar... O criador... Como assim? Por que o criador ele tem que ocupar o lugar e não as coisas participarem nele, de algum nível, de algum modo? Não, porque você está falando de um criador. É algo pessoal. É algo inteligente. É algo que usa inteligência. Porque são características... porque são características positivas. Ele é um ser. Ele é um ser. Ele é um ser. Ele é um ser, mas ele se identifica com a própria realidade como um todo. Por quê? Porque as coisas que existem na realidade só existem na medida que participam dele em algum nível. Em uma escala hierárquica. E de fundamentação. Mas como ele ia vir a existir antes de um lugar para que ele existisse? Olha o Lucas Emer aqui, o pessoal achando que você é teísta. Não, cara, a gente tá fazendo um exercício dialético, um exercício de discussão, de raciocínio, tá? Eu tô assumindo uma posição teísta aqui no âmbito da discussão, só pra gente fazer essa discussão aqui e analisar os raciocínios. Como que pra ensinar como sair desse imbróglio, né? O David está sendo o anticorpo para quando vier as bactérias. Exatamente. Mas ele diria o seguinte, ó. Ele diria que a realidade, ela se identifica com Deus, né? Deus é a própria realidade, mas ela é a realidade principalmente em um aspecto alheio, superior, né? Ou seja, esse aspecto superior, ele está subordinado ao aspecto superior, esse aspecto inferior, certo? Esse aspecto inferior é onde a gente se encontra. É a realidade ordinária, mundana, que a gente se encontra. Mas essa realidade só o é na medida em que ela tem o ser dela conferida por essa outra coisa que é o fundamentador dessa realidade. Sim, mas a camada fundante. A camada fundacional. Camada fundacional ali. Mas aí como é que você sabe? Como é que você sabe que esse tal Deus é a causalidade maior? Como é que você sabe que não tem algo acima dele? Como assim? Porque no caso... Não, porque você está definindo algo como sendo o causador. Ele é o causador, nada antes dele. Como você sabe disso? Bom, através da análise do movimento, né, das coisas que mudam. E as coisas mudam em um aspecto relevante específico, em virtude de um outro aspecto relevante específico, que no caso ele está em ato, e não em potência. Então as coisas que estão em potência sempre estão em potência em relação a algo que está em ato. E a partir dessa potência passiva, é que existe uma potência ativa alinhada com esse ato, que atualiza essa outra coisa que está em potência passiva em relação a esse ato relevante. Basicamente o que eu quero dizer é o seguinte, que existe uma coisa que ela tem um potencial para ser de uma forma, ao invés de outra. E no caso, existe um outro aspecto relevante que ele está em ato em uma outra coisa, diferente. E a partir do momento que essa outra coisa ela está em ato, ela tem a potência ativa, ou seja, tem a capacidade de causar essa outra coisa e atualizar essa outra potência passiva nessa outra coisa de forma com que ela se torne, de fato, aquela coisa que ela estava em potencial para ser, entendeu? Ela se torna aquela coisa que ela estava em potencial para ser em virtude de uma outra coisa que já estava em ato, que já estava atualizado. Então a coisa atualizada atualiza uma coisa que estava em potência, entendeu? Porque ela existe em ato também. O que é a coisa atualizada nessa posição? Seria, por exemplo, os galhos de uma árvore que são atualizados em virtude justamente das sementes, né? As sementes, elas estão em potência, né? Pelo menos para vir a germinar, etc., para que vinha crescer e se tornar uma árvore, né? Ou ter galhos, né? Gerar galhos, etc. Ou seja, existe uma potência ali passiva,
Mas essa potência passiva, ela é oriunda de algo que estava ativo previamente, ou seja, houve alguma pessoa, né, ou alguma coisa, né, que levou essas sementes, essas coisas até lá, ou seja, algo que atualizou esse local, né, que atualizou essa coisa, mudou ela de local, né, até ela chegar naquele local, e a partir vento, por daquilo... exemplo, o vento, a Isso, tempestade. pode ser o vento. E aí, a partir disso, né, a partir de chuva e etc., ela começou a germinar e começou a surgir ali, né, a emergir ali, né, Certo. ou seja, começou a se atualizar, entendeu? Então é basicamente isso, Certo. seria um exemplo de atualização de uma potência ali específica, né, de algo que está em potência. Pronto. Considerando-se que a força simplesmente passou, existiu, já não existe mais. E aquilo que foi atualizado também passou a existir e já não existiu mais para que outras coisas viessem a existir. Dentro dessa possibilidade, o tal criador poderia estar morto e não existir mais? Calma aí, como é que foi? Manda de novo. Esta tal potência, Uhum. em algum momento, ela passou a existir. Antes ela não existia. A semente, Não, a semente. como assim? A potência passou a semente. existir. A semente É não porque é a a potência que semente você falou? morre, Sim, né? Ela dá a vida. E a semente ela não sempre existiu, ela passou a existir em algum Ela momento. passou a existir, mas ela passou a existir a partir de um outro algo que estava em um ato relevante, que fez Ok. ela surgir, Ok. É isso que eu falei. que atualizou essa O tal potência. Deus é a tal potência. Quem garante que não há nada Não, acima dele? o tal Deus é o ato puro. Tal Que é Deus é o capaz de ato. atualizar as outras potências. Mas se o tal Deus é o ato, como pode ser o ato passando a criar coisas, sendo que ele teria que estar em algum lugar, porque ele existe. Se ele existe em algum lugar, tem que existir para ele existir. Como ele pode ter criado o lugar antes mesmo da sua própria existência? E se Não, não foi ele que criou o lugar que ele habita, não, logo no caso, ele é desnecessário. não, no caso, para algo existir dentro do espaço-tempo, significa que essa coisa existe em relação, ou seja, uma coisa que está se encontrando no espaço-tempo, ela existe subordinada ao espaço-tempo. Ela está subordinada a essa outra realidade específica, alinhada com esse aspecto do Não, espaço-tempo. mas pronto, Mas uma coisa que ótimo. está em ato puro, ela não pode estar em potência em relação ao outro algo. Ela tem que ser o próprio ato em si. Ótimo, você falou do tempo. Ele Vou tem que estar guardar, completo. vou, Ele tem que estar vou completo, guardar, entendeu? vou guardar isso, espaço-tempo. Uhum. Espaço-tempo. Vou guardar isso. Já falar disso aí. Mas voltando à sua pergunta. A semente passou a existir. Em algum momento ela deixou de existir para que outras coisas viessem a existir. O tal Deus, a causalidade, deixou de existir a partir que as coisas causadas passaram a existir? Pera aí que eu não consegui prestar atenção aqui, que me colocaram aqui pro coisa. Deus não Novamente. está morto. Vamos lá. Novamente. Deus não está morto. A semente passou a existir. E ela deixou de existir para que outras coisas viessem a existir. O tal Deus, sendo a causalidade, ele deixou de existir a partir das coisas causadas por ele? Se Deus deixou de existir a partir das coisas causadas por ele? Sim. Não. A partir das causas que ele fez. A partir das Não, causas porque ele é um que ato ele puro. causou. Não, porque ele é um ato Ele puro. deixou de existir? Não, ele é um ato puro. Ele não tem, ele não se esgota. Ele não esgota sua, Então, sua potência ativa. por que ele causou essas coisas e não causa mais? Pera aí, o que você falou esse? Você falou por Por que último. ele causou Por que e que já ele- não causa mais? Porque, como assim ele causou e não causa mais? Você não percebe que está Não, acontecendo assim, movimento? porque ele criou As coisas, né? o movimento. Hoje em o dia movimento. ele- Não, veja Vamos lá. bem. Não, Ó, veja vamos lá. bem. Cena. Movimento. Veja bem, isso aqui é uma Ó, semente. o movimento, a mudança, ela continua acontecendo no nosso Isso aqui mundo? é uma semente. Alguém conhece essa semente? Certo. Semente do que esse daí? Isso aqui é uma semente de Girassol. mamona, que Ah, não. faz esse óleo de rísimo. Ah, tá. Então, essa sementinha, ela dá um prosseguimento. Não procedimento, é guimento, prosseguimento. Então, neste exato momento, ela dispensa a causalidade. Ela dispensa a causalidade. Ele causou o início. E todas as coisas continuam por si só. Não é isso que o crédulo apresenta? Embora ele não entenda isso, embora ele não saiba o que está dizendo, mas é isso que ele está dizendo. Não, é porque assim, o aspecto causal é porque eles dividem as cadeias de causas em dois tipos, uma hierárquica e uma não hierárquica. Uma consequência, né? Enfim, de segmento ali linear, né? Uma causalidade linear, onde uma coisa causa a outra, mas a outra coisa posterior não tá em uma relação de dependência em relação à anterior.
né? Certo. E É tem uma isso. outra cadeia, que é a cadeia hierárquica, que daí tem uma hierarquia de causas. Por exemplo, esse pente está em cima da mesa, e essa mesa está em cima da... E ela Ok. ele é sustentado pela mesa, esse pente. Essa mesa é sustentado pelo piso aqui, né? Aqui de cima. Esse piso é sustentado pela coluna da casa. A coluna da casa é sustentado pelo chão, e nisso vai indo, né? Você vai regredindo no Certo. âmbito de hierárquico, onde uma coisa Certo. sustenta causalmente a outra. E no entendeu? no âmbito hierárquico, o que é que sustenta o causador? Nada, porque no caso ele seria o motor imóvel, ele teria com todas as potências realizadas nele, atualizadas nele, e ele seria âmbito, potência ativa. Ele só... então, Por isso que âmbito hierárquico ele, refutado. não. Por que refutado? Sim, A mudança não acontece no refutado nosso mundo? porque Não tem que não, ter, no porque a caso, uma fundação? sustentabilidade, a sustentabilidade funciona para todas as outras coisas, menos para o tal causador? Sim, porque no caso, uma coisa só pode ser atualizada em um aspecto relevante por uma coisa que já está em ato em relação àquela coisa relevante. Se, no caso, a mudança continua e perpetua ao longo do tempo, as coisas estão mudando, eu estou envelhecendo, você também, etc., significa que a mudança está continuando. E para que a mudança continue, é necessário que exista algo que propicie, né, que favoreça essa mudança contínua, né? Não, Que não, não, seja não. imóvel, né, um aspecto de Não, não, não. imóvel ali, imutável, que ele propicia, ele favorece essa mudança contínua. Ele Não, sustenta não, essa não. mudança ao longo do Isso tempo. aí, não, mas isso Esse é o aí não se raciocínio dele. encaixa, mas isso aí não se encaixa para essa questão. Isso aí sustentaria para o tempo. Como você falou do espaço-tempo, o tempo, ele sempre existiu. Isso é filosoficamente. Eu estou falando filosoficamente. Você, como entende de filosofia, você pode dar uma explicação melhor no âmbito filosófico. Você pode Eu não entender sei bem o que eu estou exatamente. falando. Eu não sei exatamente se o espaço-tempo são exatamente necessários. Se não me engano, existem algumas margens, né, para compreensões acerca do âmbito da física ali, né, que eles ilustram que é uma possibilidade viva que talvez o espaço-tempo não seja necessário, metafisicamente necessário. Mas enfim, eu não sei. Não, Não tenho não, um não. fundamento, não tem como dizer. O espaço-tempo estão interligados, tudo bem. Tô Mas ligado. o tempo em si, ele sempre existiu. Não há ninguém criando o tempo, não há criadores para o tempo. Independente da existência de qualquer coisa, o tempo existe. Independente que ele esteja sendo usado. O tempo sempre existiu. O tempo existe, sim. Nem que não exista Deus, nem que não exista nada. O tempo existe. E o tempo passa. Independente de que aconteça algo nesse tempo ou não aconteça nada. O tempo está passando. O tempo sempre esteve passando. Então o tempo não é criado. Ele é algo que simplesmente existe. Vão querer dizer que o tal Deus é o tempo agora, a partir da minha fala. Porque Tem querem alguns teístas levar... neoclássicos que vão dizer que, na verdade, o tempo é uma propriedade, uma parte de Deus. Como, por Pois é. exemplo, Ryan Não, Mullins, não. que é um filósofo católico, né? Católico não, um filósofo protestante, né? Evangélico, que ele tem uma articulação, né, de uma perspectiva temporal ali de Deus, né? No aspecto ali de Pronto, abarcar o tempo como uma então propriedade divina, de fato. já Então tem isso também. antecederam o que eu profetizei aqui. Eu não sabia. Já fizeram isso, já. Já Pronto. fizeram isso. Hein, David? Só que que eu tô pode falar, querendo, que a questão do trabalho de David, né? Mais uma vez salientando que ela é muito importante, muito interessante, e o David faz isso mais, como é que é? Maestralmente. Isso. Então faz muito bem. Aí, Maestria. agora, porque assim, igual o trabalho meu, assim que eu faço, o RC, o David, não me chama, o Jason, o Antônio, é muito importante, mas é assim também, né, mas ele desmascara, a gente prova, né, a inexistência do Deus bíblico, né, dessa Bíblia aqui que é vendida aqui. Então, por exemplo, eu costumo dizer assim, que eu sou, tecnicamente, prática não, mas tecnicamente, eu sou ateu de pai e mãe, dos deuses com os livros sagrados, os narrados pelos livros sagrados.
Mas assim, o né? Jarbas, eu acho meio complicado você dissociar totalmente essas noções filosóficas de Deus dos livros religiosos. Porque os religiosos em si, eles interpretam os livros como se fosse uma revelação de um Deus alinhado com, Não, geralmente, com esses modelos filosóficos e coisas assim, né? Como se fosse não. esse Deus Aham. filosófico se revelando através dos livros sagrados, né? Como se Pois fosse é. ele. Aí eu Se ele estivesse eu revelando. sou ateu em relação a eles. Então, por exemplo, quando eu geralmente quando eu prego, quando eu tô pregando para a pessoa, eu faço eu faço um contraponto, uma crítica em cima dos deuses, vamos dizer Aqui, assim, ó, dos O deuses William Duarte me corrigiu aqui. Ele colocou magistralmente, não maestralmente. magistralmente, É magistralmente, magistralmente. Acho que é isso mesmo. Deixa eu até conferir aqui, rapidão. que faz magistralmente. Magistralmente. Deixa eu ver. Isso Magistralmente, mesmo. rapidão. É isso mesmo. Tá certo. É me corrigindo aí, ó, tá vendo? Tá certo, tá Veio na minha certo. mente a palavra, fugiu, mas o raciocínio. Mas pode continuar o raciocínio, pode continuar. Então, assim, eu prego assim, sobre os deuses, entre aspas, nos deuses revelados. E os deuses revelados, porque os livros sagrados, eles tratam dos deuses revelados, né? Agora, você vai encontrar pessoas defendendo deuses que não foram revelados, que estão na deles, né? Então, quem não se mostrou, os deuses que não se mostraram, eles não tem como você optar, você não tem como você avaliar eles, né, e tudo. Então, aí esses, tecnicamente, eu sou agnóstico. Eu sou agnóstico, assim, na prática, não, eu sou ateu, né, também em relação a eles. Por quê? Por que esses caras, esses outros deuses que não se revelaram, por que não se revelam, né? Então, pressupõe-se que, na verdade, é porque eles não existem. Se eles existissem, tinham revelado. Agora, esses revelados, por exemplo, o Deus Jeová, né? O Jeová, eu tenho certeza que ele não existe. Rapidinho, Jarbas, rapidinho. Eu só vou colocar um ponto aqui, que você tocou nesse ponto, eu vou só indicar um texto que eu linkei agora recentemente. Eu até comentei lá, né? Eu coloquei lá no grupo do o papel o RC, o papel aceitar tudo aí, ele chegou a ver lá no grupo, né? Que é o grupo que a gente faz parte lá e tal. E eu coloquei na minha aba de comunidade esse post, tá? Falando justamente sobre tentando ilustrar uma problematização para essa ideia de sou ateu em relação a Deus X, mas não em relação a Deus Y, né? Ou sou ateu em relação a não sei o quê, mas sou agnóstico em relação a outra, né? Eu ilustrei um pouco dessa problematização, né? Enfim, assim, eu entendo que talvez esteja utilizando de um conceito específico de ateísmo, né, que seja um pouco mais flexível, que seja compatível com essa ideia de um ateísmo em relação a um Deus, mas um agnóstico em relação a outro, né? Não acredito na existência de um, mas do outro eu suspendo o juízo, né? Esse tipo de coisa. Eu acho interessante isso. Só que em termos filosóficos, né, que nem você falou, em termos filosóficos, filosoficamente mais profundo, quando a gente quer saber se existe Deus ou deuses na realidade ou não, coisas sobrenaturais ou não, por exemplo, não é tão útil assim, né? Não é tão adequado assim. Mas eu entendi o raciocínio, entendi. Só pra colocar aqui. Só que é isso que No move caso, o povão. só É isso que completando move o aqui, povão. então, porque, por exemplo, esse Deus bíblico, por exemplo, próprio livro sagrado, ele desmente ele, porque tem um versículo lá no Novo Testamento que define ele como amor. Aí Deus é amor. Então, aí, se você for pegar outras partes, contradiz totalmente. Por exemplo, aí ele mata criança queimada, igual no caso de Sodoma e Gomorra, mata criança afogada, como diz na lenda do dilúvio. Ele faz a pessoa ficar com fome, de jeito que, se eles não quiserem morrer de fome, eles têm que matar os próprios filhos e comer a carne dos próprios filhos, né? Se não quiser morrer de fome, porque não vai dar comida. Então, esse tipo de coisa, isso aí não casa com amor. Então, amor não tem, a não ser que o amor lá, como diz os crentes, tem outro significado, mas o significado que a gente conhece de amor não tem nada a ver. Então, não dá para ser. E antes do crente vir florear aí, ele faz isso aí simplesmente porque essas pessoas teriam aderido a outra religião, como ele diz, adorado a outros deuses. É como aquela pessoa, ô crente, você que está me assistindo aqui agora, você é a favor do marido obrigar
a esposa conviver com ele, visto que ela já não sente mais nada por ele, tipo, ele supõe a ela uma ideia, uma proposta. Qual é a proposta? Ou você fica comigo, ou eu lhe mato. Você acha isso certo, crédulo? Você acha isso certo? Claro que se você tiver pelo menos 1% de juízo na sua cabeça, você vai dizer que acha isso errado. E é isso que o Deus bíblico faz com os povos. Lógico, dentro da mitologia. Deus nenhum jamais impôs nada a ninguém. Aquilo ali é uma mitologia criada por um povo numa certa época. Mas é isso que está escrito lá. Ele diz: ou segue a mim, ou eu os castigarei, por servirem a outros deuses. Vocês são o meu povo, e não terás outros deuses diante de mim. É tipo o marido para a mulher. Você é minha, e fica comigo, e jamais ficará com outro marido. Terá outro marido. Exclusivismo. Exclusivismo. Total. Aí, então, a questão é essa, David. Assim, tecnicamente, eu sou agnóstico entre os deuses. Tecnicamente, não é na prática, técnico. Por quê? Não sei se você me corrige se eu estiver errado. Porque se eu falar, se você afirmar que não existe, né, você tem que provar, né? Como é que você vai provar Tem que a apresentar algumas inexistência razões. Você tem dos como apresentar deuses que não razões. foram revelados? Dos deuses, então, não tem como. Né? Igual, por exemplo... E os tais Deus Tem revelado, como, Japa, tem que como, você fala? tem como ilustrar que não é razoável você acreditar nesses deuses também. Não, Como, por exemplo, do Não deísmo, do tem, mas não pode pandeísmo. afirmar, né? Você não pode Não, afirmar pode, 100%. não, ô Japa, pode, cara. mas assim, Poder ó, pode. Você pode pode, até por ter boas quê? razões para isso. Você pode ter boas Isso. razões para Os, afirmar os, esse tipo de tais, os coisa. tais deuses revelados foram aqueles que pessoas idealizaram e empurraram em outras pessoas. Revelados, né? Né? Isso, nenhum deus se revelou a ninguém. Isso aí são deuses empurrados nos Não outros. se Alguém revelou. criou e aí. Revelados, assim, em termos, né, no engodo, né, dos interesses dos Isso. governos, Eu até para dominar. já vi um ditado que diz que a primeira religião teve Deus início. revelado, ele entrar aqui na live, aqui, ó. Ele Aí entrar sim, aqui sem ao vivo aqui. David autorizar ele Exatamente. entrar na live. Agora Pronto, olha, dentro da Bíblia você vê, dentro da Bíblia, dentro das histórias bíblicas. Não é falar de Bíblia porque é o que as pessoas conhecem, mesmo que seja o mínimo, mas é o que as pessoas conhecem, né? Por aqui. Nenhum momento da Bíblia, nenhum momento. Deus aparece em público para todas as pessoas. Você não vai encontrar um momento que isso acontece. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Veja os exemplos, vou trazer aqui Moisés. Quando Moisés vai lá no tal Egito, dentro da mitologia, salvar o povo, soltar, né, na verdade, o povo que estava sendo escravizado por cerca de 400 anos. Porque aquilo ali foi uma punição do Deus Javé para o povo. Ele colocou o povo naquela situação. E depois resolveu tirar. Moisés estava lá. Deus falava com Moisés. E Moisés falava com o povo. Quando foi no caso de Josué, que invadiu aquelas mais de 30 cidades, queimando as pessoas a fogo, matando na espada, todo tipo de carnificina, ele cometeu lá junto com um monte de soldados. Para quê? Para roubar. Exatamente. Para roubar ouro, roubar prata, roubar espadas, capas e tudo mais. Se, em algum momento, encontre dentro da Bíblia, onde o tal Deus entra em contato com os soldados, entra em contato com todo o povo, aparece e fala com todo o povo. Não, só fala com Josué. Agora eu vou trazer para os dias de hoje. Dentro da sua igreja, quando foi que o tal Deus apareceu para você? Quando foi que o tal Deus apareceu em público dentro da igreja que todo mundo pôde filmar? Que todo mundo pôde gravar? Nenhum momento. Ele só aparece para o pastor, para o líder num leito religioso. de enfermidade. Ele aparece para aquela irmãzinha que gosta de pregar profecias. Isso, meu amigo, caracteriza pessoas inventando revelações, pessoas inventando contatos com divindades. Claro, eles vão falar a divindade existente do ambiente local. Nunca, 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 em hipótese alguma, Vishnu,
apareceu em uma igreja evangélica, uma igreja católica, nunca em um terreiro de Umbanda, Vixe não apareceu para nenhum deles, para dizer, eu sou o Deus verdadeiro, vocês estão cultuando bonecos. Nunca Jesus apareceu, nunca, 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 em uma sinagoga para pregar para os judeus que estão aí com o judaísmo, nenhuma hipótese. Nunca Jesus apareceu lá num templo hindu para dizer, vocês estão pregando a bonecos, eu sou o Deus verdadeiro. Nunca ele se revelou na mente de um muçulmano e dizer, eu sou o Deus verdadeiro. Nunca, em hipótese alguma. Os deuses só se revelam dentro das próprias religiões. Isso aí, meu amigo, você não precisa ter mais de que 3 neurônios na cabeça para perceber que são pessoas inventando todas essas conversas para te iludir. São, em algumas vezes, mal intencionados e outras vezes emocionados. Eu acho. Isso aí. Eu acho que até dá para fazer uns casos assim, dependendo da situação, principalmente em favor de um design nas religiões, né? Um design ali, um projeto ali específico nas religiões, e nas religiões abraâmicas principalmente, né? Acho que é possível fazer sim um caso de design, principalmente de uma ótica ali mais próxima do naturalismo, né? É possível a gente ver isso. Mas tem outras religiões que é um pouquinho mais difícil de fazer esse tipo de caso, como no budismo e etc, né? É um pouquinho mais difícil. Que aí já é uma coisa que vai para um outro âmbito ali mais É porque ali não é um alheio Deus, né? No caso do budismo, ele não é um Deus, né? Não é um tem Deus. tem algumas vertentes ali que são mais ateísticas, por assim dizer, né? Então, isso, estamos falando assim, ainda assim religiões... é sobrenaturalista, né? Mas é um sobrenaturalismo ali que é Deus onde Deus no é caso, eu falo de dispensado. religiões que mantêm contatos com divindades, né? Contatos com deuses. Hein, Entendi. David? E você Então, falou sobre um termo, você falou sobre uma questão lá no Gontijo, eu ouvi todinha, que tem pessoas que acreditam, não acreditam em deuses, mas acreditam em sobrenatural. Que pode acontecer um fato sobrenatural independente da existência do Deus. Aí, exato. não sei se você ficou sabendo, um americano, ele até já morreu. Ele cansou de esperar, você até morreu. Ele ofereceu $1 milhão, quando $1 milhão valia. Para esse sobrenatural, esses caras sobrenaturais, fazer essas coisas e tudo, provar... se eu tivesse $1 milhão o James Rand, é o James Rand. É o James Rand. James Rand. Aí ele... E nunca apareceu. Né? Nunca apareceu. Então, o sobrenatural... Meu pai de sangue, eu não tenho pai, outro tipo de pai. Então, ele trabalhou num lugar onde era considerado muito tenebroso e disso e daquilo. Ele trabalhou durante quase 30 anos, né? E nunca viu nada. Nunca viu nada. Eu tive meu avô materno, eu tive uma oportunidade com ele, eu não sei como que eu fiz essa pergunta, não lembro mais, assim, como é que surgiu na minha cabeça. Ele tinha 91 anos, ele morreu com 92, mais ou menos ali em torno de 91 anos de idade. Eu era teísta, nessa época eu tinha uns 19 anos, por aí, uns 20 anos de idade. Eu era teísta, eu só ia deixar o teísmo 20 anos depois. Aí eu perguntei para ele, se eu já viveu esse tanto tempo, o senhor já viu assim, alguma coisa extraordinária que a ciência não prova? Alguma coisa? Aí ele falou assim, nunca. Então, assim, viveu 91 anos. 91, ele já tinha 91 anos. Em quase um século, ele não tinha visto nada. Entendeu? Então, se você for somar
os 91 dele, com mais 30 que eu já vivi, já está dando 130, já está dando 120 anos, mais de 120 anos, mais de um século. E somando, porque ele falou, não, nunca vi. Aí eu já vivi de lá para cá, eu já vivi mais uns 30, né? 30 e pouco. Aí, então, quer dizer, somando entre eu e ele, nunca, né? E eu tenho feito aí, eu já fiz essas pesquisas com outras pessoas. Então, as pessoas sérias, que não vivem disso, igual ele citou aí, Deus está revelando aqui para ganhar fama, né? Aquilo lá aquilo ali, aí eu vou abrir uma igreja, Deus fala com ele. Então, é coisa puramente comercial. Tirando esses tipos de pessoas, que essa pessoa já viu de tudo, já viu Jesus entrando na casa dele, já viu Deus, já viu tudo. Tudo que você perguntar a ele, mas você já viu, nunca que um espírito desse, um Deus desse, revela onde é que está uma criança desaparecida. Nunca, né? Nunca. Nunca. A polícia bate. Eu estava Né? numa live do Marcos, ô Jarbas. Você já concluiu? Posso falar? Pode, sim. Estava na live do Marcos e tinha um cara lá dizendo que teve uma revelação durante a oração, que uma irmãzinha chegou para ele e aí disse que o marido tinha viajado. Se ele tiver ouvindo, ele sabe do que eu estou falando. E aí estava com medo que acontecesse alguma coisa, e aí ele disse que orou e viu até a roupa que o marido dela estava quando viajou. Eu disse assim, cara, por que tu não usa essa habilidade para você encontrar pessoas desaparecidas? Tem pais aí há 10 anos chorando o desaparecimento de um filho. Por que é que você... Aí ele veio com toda a desculpa do mundo. Eu disse, olha, você aí está sendo um tímido. Você está inventando desculpa para uma coisa que você sabe que não funciona. Será que você não está inventando isso aí? Essa questão aí? Por quê? Se você... mas foi só uma vez e é quando Deus quer. Pronto, faça a sua parte. Faça a sua parte e ore. Quer. Deus nunca quer. Faça a sua parte e ore. E espere que Deus faça dele. Por que você não vê um deficiente na rua, você não impõe a mão e ora para que Jesus faça esse deficiente voltar ao normal? Faça a sua parte. Se Jesus não faz, problema dele. Quem está passando vergonha é ele. Faça a sua parte. Se chegar a um ponto, um dia, em que funcionar, aí nós temos a prova, a evidência de que realmente o teu Deus existe, que ele faz alguma coisa. Mas se nunca acontecer isso aí, nunca, olha, até hoje, desde que existem religiões, desde que existe essa religião aí, há cerca de 2000 anos, já passando de 2000 anos, nunca isso aí aconteceu em lugar nenhum. E ainda querem dizer que isso aí é verdade? Pessoal, esse comportamento dele... RC, só terminando aqui... Eu vou... Pode continuar, Jarbas. Depois que vocês terminarem aí, eu vou dar uma finalizada aqui, que é 4 horas e pouco de live, cara. Já 4. Eu tenho que jantar eu tenho que jantar e dormir depois, né? Só uma questão, por exemplo... Aqui também, Jarbas, aqui é proletário, viu? Aquele cara do Porto dos Fundos, lá, o principal lá, como é que ele chama? Não sei. É Porta dos Fundos mesmo, Porta dos Fundos, pô. Você tá falando da pessoa específica? Fábio Porchat. Fábio Porchat, ele na ideia dele, eu discordo dele, ele fez uma definição um dia dando uma entrevista, falando assim, que Deus, o Jesus, ele é tolerável, que o Jesus, ele, assim, não que ele acredite nele, mas assim, ele é bonzinho, ele vem falando do amor. Agora ele falou assim, não, agora a ideia, o Jeová, o pai dele, esse é terrível, ele é matador e tal. Ele não tem coisa. Aí, resumindo, ele vê que o Jesus é um personagem bonzinho, ele não acredita, né? Que é um personagem bonzinho, e que o pai dele, o Jeová, seria um personagem péssimo. Mas se eu te provar que Jesus é pior do que eu já vi. Isso. Aí, o que eu se eu tivesse... Inclusive, galera, assim, deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu aproveitar aqui e já fazer uma divulgação. Deixa eu fazer aqui aproveitar e já divulgar uma coisa aqui. Eu fiz um react, uma refutação ao Renan Santos do MBL, tentando
ridicularizar, né, os raciocínios que o Fábio Porchat apresentou lá no Roda Viva, né? E ele falou um monte de coisa contra a existência de Deus, contra um monte de coisa. E o Renan Santos, para se ancorar nos conservadores, foi lá e fez respostinha tentando ridicularizar os raciocínios do Porchat. E eu fiz o react, só para deixar aqui avisado. Pois é. Pra quem tiver interesse, dá uma olhadinha aí nos reacts das disputações, tá aí. Tá, joia. A gente vai olhar. Aí, na minha concepção, eu falei assim, ó, o Porchat ele tá muito enganado. Por quê? Igual ele falou aí, na minha visão, não sei se vocês vão concordar comigo, o Jesus, ele é 300 vezes pior. Por quê? Porque o Jesus, ele vem com a ideia da tortura. É da tortura. O próprio Silas Malafaia, ele gosta de largar de ar, que fala assim que o Jesus falou mais... Até o versículo, né? Não vim trazer a paz, mas a espada, né? Mais do céu, mais do inferno que do céu. Então, o Jeová, se ele enfesar comigo, igual tem passagem lá, ele abre o chão aqui e faz eu afundar e tal, me mata e pronto, e acabou. Ah, o mundo tá ruim, eu vou mandar água. Matou o povo afogado, acabou. Ah, esse pessoal que tá tendo muito homossexual, Sodoma e Gomorra, vou mandar fogo, vou matar, queimou, acabou. Já o Jesus, daí o Javé, não. né? O Javé. Isso aí, o Jeová. Agora, o Javé. Aí, o Jesus, não. Ele não mata, ele não abre chão para você fundar, não joga água, joga fogo. Ele dá um inferno. E o inferno é lugar de choro e ranger de dente eternamente. Então, ele é milhões de vezes pior do que o pai dele. Perfeito. Essa é a minha visão. Isso na versão, na compreensão mais teológica, mais mainstream, né? De punição do inferno eterno e coisas e tal. E antes de você terminar, eu queria responder o Ronaldo Jacob. Jesus fala assim, quando eu amo, quando eu odeio. Exatamente. O Jesus se torna muito pior porque ele tortura eternamente e o Javé simplesmente mata e pronto, acabou-se. Mata e acabou. O Jesus, ele pune alguém eternamente, simplesmente por Michael não acreditar Ricardo, nele. Só responder aqui, eu acho que eu vi ele, acho que ele tava aqui no backstage, o Michael. Foi mal, cara, eu tava aqui focado aqui nos raciocínios, nas coisas, aí eu acabei vendo aqui, eu acho que você tava aqui no backstage, né? Cara, entra na próxima live você entra lá e a gente prossegue com a discussão, beleza? Talvez tenha uma aí essa semana, aí você pode entrar, aí você coloca seus questionamentos, suas questões, beleza? Tamo junto. David RC, eu quero convidar vocês para... essa semana, ontem eu estava testando esse esqueminha aqui de entrar ao vivo, de tudo. StreamYard, vou convidar vocês aí dentro. Vocês pode convidar, cara. Lá no meu canal lá. Pode convidar. Aí David lá e dá uma palestra lá no tema. Você pode escolher um tema, né? E é que essa semana essa semana dentro eu tenho. Jaba, você usa o WhatsApp? Tem, sim. Você quer... depois passa o contato no privado, né? Depois... Aqui no privado? No privado, tem a parte do privado. Dá pra, eu dá pra anoto aqui. Sim, eu aí ele coloca no grupo lá. Você vai falar alguma coisa? O privado é como... você vai me pôr no grupo seu? É um grupo específico de discussão, né? Entre ateus lá. É bacaninha. Sim, é legal o grupo, é legal o grupo. Eu tenho um grupo também do meu canal. Eu não tô lá, não. Hã? Eu tenho um grupo do meu canal também. Como é que é? Ah, tá. Não, eu tenho um telefone público aí, não tem problema não. Eu já te passo essa caneta aí. Eu anoto aqui no celular agora. É só você passar no... Mas depois você passa, Jarbas, para não, senão vai mandar para todo mundo. Eu já vou finalizar a live. Beleza. Aí, David. Deixa eu encerrar. Depois que eu encerrar a live. Tá, eu quero convidar. Aí você pode mesclar um pouco de política, me chama da religião, né, do ateísmo. E eu queria também, um dia separado ou junto, você falar sobre o seu posicionamento, né, de você é anarquista, né? Sou anarquista. Pois é, aí você ir lá e você dá uma palestra lá de umas 2 horas do anarquismo, sobre o anarquismo, né? Posso comentar algumas coisas, sim. Aí eu, por exemplo, anarquismo, eu não sei nada de anarquismo. Assim, a gente lê, né, e tal, mas assim, às vezes você lê, é mais difícil, né? Assim, sim. Tem uma pessoa que já está embasada, né? E
E o RC também pode escolher um tema que eu quiser também falar, para a gente conversar, né? Beleza. Aí a gente marca um dia Ótimo. e para entrar no clima. Esse de graça aqui tem um limite de horas, né? Tem. Esse stream. Tem. Esse daqui é 20 horas mensais. Não, mas 20 horas é hora pra caramba, né? Eu queria responder ao Jacob, que ele falou assim, David. Ele disse assim, ó, que ele falou? Eu vejo espíritos desde os 5 anos. Tenho 42. Como fica? Ô, Ronaldo, para você meditar a respeito disso aí, não sei se você vai pensar. Você tem aí as suas experiências aí, né? As suas experiências pessoais. Mas, se você não puder responder agora, depois você responde. Esses tais espíritos que você vê, você já esteve presente com mais pessoas e você viu esses espíritos? Ou você só vê quando você está só? Quando você está sozinho, não está na presença de mais ninguém? Se você viu quando estava na presença de outras pessoas chegaram a ver, ou só você viu? Se você teve essa experiência na presença de outras pessoas e só você viu e outras pessoas não, isso, Jacob, provavelmente está na sua mente, no seu cérebro. O seu cérebro está causando essas ilusões na sua cabeça. É o mais plausível. Por quê? Nós, seres humanos, temos olhos. Olhos. Você vê com os olhos. Os olhos dos seres humanos são todos semelhantes. Eles veem praticamente as mesmas coisas. Claro, quando se desenvolve um problema óptico, né? Você pode ter dificuldade para ver algumas coisas. Mas se é um espírito do tamanho de um ser humano que está aparecendo ali e você está vendo, qualquer pessoa que não seja míope ao extremo também vai ver. Um espírito não pode aparecer para uma pessoa que você vê com seus olhos e outra pessoa está do seu lado e não vê. Se isso está acontecendo, está dentro da mente. Você não está vendo com seus olhos. É a mente que está causando a imagem. Vamos lá, eu vou complementar. Também, antes de finalizar aqui. Só um negocinho rapidinho dele aí. Manda, e também tem que ver assim, essa aparição, qual o benefício que traz para ele, para a família dele e para a sociedade num todo. O que essa coisa faz, né? É isso que você quer dizer. O que essa coisa faz? Jesus aparece aqui para mim, Jesus aparece para mim, Jaba, tal. Pronto. Não, ele tem que aparecer para mim, não. Ele tem que aparecer para o mundo, resolver o problema do mundo. Tá, não tem mas que falar nada comigo, não. Vamos lá, eu vou... É porque assim, eu acho que essa refutação em termos de mediação química do cérebro e etc, essas coisas que estão produzindo a ilusão e etc, eu não acho que isso serve como derrotador muito efetivo. Eu vou usar alguns exemplos, algumas coisas um pouco melhores para tentar articular o ponto que o RC está tentando articular, né? Ilustrar derrotadores para qualquer crença formada acerca dessas aparências, né? Dessas aparições ali que ele está presenciando. Bom, a gente tem que analisar, né? Primeiramente, as condições, né, específicas do ambiente, né? As condições específicas que favoreceram você entrar nesse estado, né? Enfim, que favoreceram você entrar no estado ali específico, né? Aliado com certos processos específicos, que talvez tenham favorecido você a ter talvez uma alucinação possível, alguma coisa assim, né? Uma outra coisa que é interessante é que se você formou uma crença acerca de uma noção religiosa específica em cima dessas supostas aparições, não parece que essas aparições por si mesmas, né, da forma como você está relatando, elas seriam suficientes para você justificar, de fato, né, para você ter uma justificativa para acreditar no fato de que essas coisas correspondem a uma noção de religião específica, né? Porque existem várias religiões conflitantes e pessoas têm aparências, né, ilusões, ou pelo menos têm visões, né, ou experiências religiosas acerca de outras noções religiosas, né, envolvendo outras aparências, outras coisas que se alinham com outras religiões, né, outros contextos culturais que favorecem elas a formarem uma crença em noções religiosas divergentes da que você está formando em cima dessas aparições, né? Então, assim, se, no caso, essas outras pessoas chegaram a crenças conflitantes com as suas religiosas, né, acerca de outras noções e um âmbito cultural diferente da sua, como que você pode confiar nelas para formar uma crença acerca de uma noção religiosa específica de Deus ao invés de outra?
né? Então, eu acredito mais como verdadeiro, né? Como uma fonte confiável de se chegar ao conhecimento dessa entidade religiosa, né? Dessa divindade ou dessas noções religiosas específicas que você está endossando. Esse é o segundo ponto que eu quero ilustrar, né? O derrotador para essa crença é basicamente esse, né? Primeiro, as condições locais que talvez tenham favorecido você ter um aspecto talvez de alucinação, né? De ilusão, etc. específico, né? Essas condições específicas ali que você se encontrava, né? E no caso, o segundo derrotador é justamente o fato de outras pessoas, né, formarem suas crenças religiosas específicas nas suas regiões com base nas noções culturais religiosas da região e que são distintas das tuas noções religiosas que você talvez esteja formando em cima dessas aparições, né, dessas aparências. Então são dois derrotadores que eu apresentei aqui, tá, para sua crença. Então, o derrotador das condições locais, que favorecem, talvez tenha favorecido você ter uma alucinação, uma ilusão, e no caso, as outras aspectos das condições locais, culturais, que favoreceram você formar uma crença em um conceito específico a partir dessas aparências aí, dessa experiência religiosa que você teve. É basicamente isso. Duas razões para duvidar. Muito bom, David. Tem um cara, David, que ele tem canal aqui no YouTube, eu não sei se ele ainda tem, porque eu não acompanho, mas já tive de ver alguns vídeos dele apresentados por outras pessoas. Ele pega um vídeo em um aparelho celular, um computador, e analisa o vídeo de uma pessoa. Está ali rodando o vídeo. E ele está filmando o vídeo rodando, mostrando para todos no canal. E diz, olha, bem aqui. Pronto. Tipo assim, faz de conta que o David é um vídeo que está rolando aí agora. E nós todos estamos assistindo isso aqui. Você está vendo aí, né? Vamos conferir comigo. Eu estou vendo o David. Ele está usando um fone de ouvido, daqueles que cobre aqui por cima da cabeça. Atrás do David tem uma coisa que não posso identificar muito bem, como uma porta. Eu acho que é uma porta, pronto, identifiquei agora. E nessa porta tem uma vestimenta pendurada. Parece um casaco. Alguma coisa assim. Tem uma parede totalmente branca. A porta deixa transparecer um fundo, onde há o teto um pouco escuro. Muito bem. É isso que vocês estão vendo. Confere, não é? Mas ele diz assim, aqui, do lado direito do David, aí, bem aí, perto do casaco. Não, tá ali, perto do casaco. Acima da cabeça do David. Tem um espírito. Tá ali o espírito. Ele está com a mão na cabeça. Ó. Ele está colocando a mão na cabeça agora. Vocês podem conferir isso para mim? Vocês estão vendo também? Tem isso aí? Não tem, não é? Vocês não estão vendo. É porque realmente não tem, pessoal. Porque aqui está rodando um vídeo. O vídeo está gravado. Tudo que está gravado é porque a câmera captou. Se a câmera captou, todos que têm olhos e não têm um grau muito grande de miopia, ou mesmo que tenha está usando óculos, vai olhar e vai ver o que a câmera gravou. Se só ele está vendo e ninguém mais está vendo, esta imagem está na cabeça dele, na mente dele. Isto é uma prova. É mais provável que esteja só na cabeça da pessoa que está vendo do que simplesmente que seja uma aparição efetiva, né? Mais provável. Isso, porque se olha, veja bem, isso que eu estou falando é uma prova irrefutável. Não há quem refute isso aqui. É uma prova cabal de que a mente causa essas ilusões. Em todos os casos, não, a prova não serve para todos os casos. Mas a prova serve para este caso aqui. E isso prova que a mente causa as ilusões. Ou então o cara é simplesmente um cara de pau, que está mentindo completamente. Que eu não acho que seja o caso. Eu acho realmente que ele está vendo isso na mente dele, assim como o Ronaldo Jacob. Minha opinião. Eu estou falando sobre o cara aqui para exemplificar Ronaldo Jacob. Ronaldo Jacob, eu vi apenas um comentário dele. Não tenho mais experiências sobre os avistamentos dele. Não tenho. Apenas esse comentário dele. Mas o amigo falou que viu no vídeo que está rodando que há um espírito que só ele está vendo. Tem milhões de pessoas assistindo o vídeo e ninguém mais vê, só ele. É um vídeo, está gravado, a câmera captou. Se a câmera não captou, não está no vídeo. Se a câmera captou, todos que olharem para o vídeo vão ver. Mas é porque a pessoa que não vê é porque não tem um espírito evoluído, RC. Não, isso aí não cola de maneira alguma numa ocasião como essa. Isso aqui
Eu posso Você não afirmar, transcendeu o suficiente, RC. isso Tem aqui que transcender. Transcendeu, ué. uma prova cabal Tô só e com sorte. irrefutável. Não, uma prova cabal e irrefutável. Já De tá que isso entendendo. está só na cabeça dele. Só na cabeça dele. Então, Isso é igual Ronaldo, chifre, é coisa que botou na cabeça dele. a probabilidade disso que você está vendo também, Ronaldo, está apenas na sua mente. Eu não estou dizendo que você é doido. Mas, tipo assim, por exemplo, não vou dizer também que você usa droga, não é isso, mas é outro exemplo que eu vou citar. Uma pessoa que faz uso de ervas alucinógenas, ele tem experiências de ver aquilo que não está acontecendo. Aí alguns vêm com a desculpa de que a erva alucinógena aumenta a percepção da realidade. Não, 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 não. Não, de jeito nenhum, não é isso que aconteceu. Ela causou uma alucinação. Aquilo que a Então, pessoa está vendo não é realidade. aí, RC, eu acho que. Eu não sei se você chegou a ver a minha entrevista no canal do Daniel Gontijo, né? Não sei se chegou a ver ainda. Minha participação lá, você chegou a ver? Eu não lembro, David, porque eu assisti muitas Que eu falei, a lives. gente falou sobre ex-ateus e não sei o quê, falou até sobre o Eu, Augusto Cury, eu falou vi um pedaço, eu sobre. não vi toda, mas eu vi um pedaço. Falou também sobre o Antônio Flu, né? E Não, tal, não, né? não vi Falando um tudo, pouco. não vi tudo, só uma parte, uma pequena parte. Então, e aí lá eu mencionei um exemplo, porque assim, eu não acho isso, o derrotado, tipo essa ideia de que essas experiências são alucinações ou ilusões causadas por uma mediação química no cérebro. Só essa resposta eu acho que não é suficiente. Eu acho que tem que apresentar uma razão específica pelo qual as condições locais ou alguma coisa assim, alguns fatores específicos, né, elas sirvam de boas razões para duvidar da genuinidade, do aspecto cognitivo dessas experiências religiosas, né? De que de fato essas pessoas poderiam estar conhecendo alguma coisa através delas, né? Dessas experiências e coisas assim. Eu acho que é mais relevante a gente apontar derrotadores específicos. Um derrotador que o Michael Hilmer apresenta por essas experiências religiosas mediadas por drogas, né, alucinógenos, psicodélicos, etc., como a ayahuasca ou psilocybin, é o exemplo né, a menção de que no caso geralmente essas drogas que no caso dão esses supostos insights profundos sobre a realidade, né, que dissipam o eu, etc., né, algumas vezes elas vão gerar alucinações acerca de coisas empíricas, de coisas da observação empírica, né, que da nossa observação das coisas aqui no mundo mesmo, né, do mundo empírico, da observação empírica mesmo, que a gente observa. E essa alucinação acerca dessas coisas empíricas, outras pessoas que não estão sob o efeito dessa droga, elas conseguem ver que não tem aquela coisa ali, sei lá, um elefante rosa, por exemplo, ou qualquer coisa assim, né, como exemplo. Elas vão ver que não tem nada ali empiricamente, né? Então, tipo, pelo fato dessas drogas, né, essas psicodélicos, alucinógenos, etc., eles também gerarem ilusões acerca de coisas empíricas, eles não seriam meios confiáveis de você chegar a conhecimento acerca de insights metafísicos profundos, né, acerca da realidade como um todo, né, da totalidade, né, de que o seu eu realmente está sendo dissipado, né, e etc., né, genuinamente, né. Então, é um tipo de derrotador que o Hilmer utiliza, né, é um tipo de razão para duvidar da genuinidade, né, dos insights metafísicos ali que a pessoa pode extrair com base nessa experiência religiosa. Um outro raciocínio que ele ilustra é justamente da funcionalidade, né, da ampliação da funcionalidade. Por exemplo, se você pegar um monte de drogas específicas, né, vamos supor que você, sei lá, você tem uma perna, e aí você pega um monte de droga aleatória que ela é focada, né, supostamente focada em ampliar a funcionalidade ali dessa perna, né, de você correr mais, fazer você correr mais, e você injeta aquele monte de droga ali, você vai injetando um monte de droga, e você não, enfim, você não pondera ali, né, se, tipo, tem substâncias ali específicas que são, que vão propiciar uma deterioração ou qualquer coisa assim, se você começa a injetar em uma proporção ali específica, né, uma proporção assim um pouco maior, é mais provável que você não amplie, né, que você faça com que perca mais ainda a funcionalidade dessa perna do que simplesmente amplie essa funcionalidade da perna, né? Então, ele usa isso daí como exemplo para fazer uma analogia com essas drogas, né, que supostamente, né, de acordo com algumas pessoas, amplia a sua capacidade cognitiva, né? Para você ter insights metafísicos sobre a realidade como um todo, etc, né? Ele diz o seguinte, qual é a probabilidade disso gerar, no caso, uma ampliação cognitiva? A probabilidade inicial é muito baixa, né, de gerar realmente uma ampliação no arcabouço cognitivo, né? Seu arcabouço cognitivo. Então é justamente isso, né? Isso é uma boa razão para a gente duvidar de que de fato a gente está conhecendo insights profundos sobre a realidade com base na utilização dessas drogas, né? Dessas substâncias alucinógenas ou psicodélicas, etc. Então ele utiliza esse raciocínio e eu ilustrei esse raciocínio lá com o Gontijo,
né, lá na minha live com o Gold. Recomendo dar uma olhadinha lá depois. É o maior raciocínio que o Michael Hilmer ilustra, né? Essa é a live que eu comecei a assistir. É a live que eu estava assistindo mesmo. Que aí ele fala, o Michael Hilmer, ele fala sobre isso num canal de um ativista ateísta, né, de um rapaz, né, que ele tem um canal de contra-apologética, e ele foi convidado lá para fazer uma entrevista sobre epistemologia, né, para falar sobre epistemologia, teoria do conhecimento e tal. E aí uma das perguntas, né, uma das questões que o rapaz faz pro Hilmer é justamente essa questão, né, sobre se as experiências religiosas ou experiências místicas oriundas do uso de psicodélicos, eles realmente fornecem algum insight profundo da realidade genuíno ou não, né? Ou não, de fato não fornece. E aí ele utiliza esses exemplos para minar essa ideia de que fornece, entendeu? Essas argumentações. Bom, o Jacob trouxe uma coisa aqui. Ele falou uma coisa que eu não entendi. Depois ele escreveu mais alguma coisa, aí eu entendi. Ele disse assim, RC, no lugar da casa, tem consultório dentário. Eu não entendi. Que casa é essa que ele estava falando? A dentista contou para minha dentista. Uma dentista contando para outra. Que viu espíritos no consultório. E se ela sabia alguma coisa. Minha dentista comentou comigo. Aí depois ele comenta aqui no final. Depois ele fala assim, como a dentista está vendo os espíritos da casa onde eu morava, que agora é um consultório. Meu poder mental chegou até ela. Afinal, ela aluga o lugar. E os donos não sabiam o que acontecia na casa. Bom, o que ele está falando é que ele morava em uma casa, que ele via espíritos nesta casa. Essa casa ainda continua pertencendo a ele, mas um quarto desta casa está alugado para uma dentista que tem um consultório. E essa dentista alegou ver tais espíritos lá nesta casa, onde ele também via espíritos nessa casa. Aí Casa dos Espíritos. Temos aí duas pessoas, ele e a dentista, que viram os tais espíritos. Deixa de ser uma experiência pessoal, única. Passou a ser dupla. Aí, Ronaldo, a possibilidade de realmente ter algo lá. A possibilidade, não confirmado. Por quê? Porque ela pode ser, coincidentemente, uma pessoa que acredita em espíritos, acredita em tais coisas. E pode ter ouvido falar a casa que a casa seria assombrada, que você, o dono da casa, teria visto espíritos lá, e ela alimentou esta ideia. Pode haver esta possibilidade aí. Então, se eu não me engano, isso daí que eu me lembre, pode ter a ver também com infrassons, né? Com infrassons, se eu não me engano. Infrassons? Infrassons, que no caso são sons de uma frequência baixa, né? Que no caso eles entram ali por frestas, por locais assim, né, específicos, e eles geram algumas sensações, né, geram alguns arrepios nas pessoas e coisas assim, como se tivesse alguém perseguindo, alguma assombração, alguma coisa assim, entendeu? A pessoa tem uma sensação de que de fato tem alguma assombração lá, alguma coisa ali, mas na verdade é só um infrassom, né, um som de baixa frequência, né, em baixa frequência ali, que gera esse efeito, né, na pessoa. A pessoa começa a sentir calafrios, começa a ficar arrepiada e essas coisas. E às vezes a pessoa ela já tem uma predisposição, né, ela tem alguns conceitos religiosos específicos, né, às vezes ela é espírita, alguma coisa assim, ela começa a alegar que viu coisas e coisas assim, né, por conta disso. Pode ser que isso também seja uma explicação, né, mas enfim, é uma das possíveis explicações, eu acredito. Ele respondeu aqui, o David disse assim, a casa não é minha, era alugada. Depois saímos e a dentista alugou, e ela afirma ver os espíritos. Só que, você, Ronaldo, o que você diz, o que você quer dizer quando você diz que você vê espíritos? Você vê eles com os olhos? Você vê eles com os olhos? É isso que você está dizendo em ver? Será que quando ela diz ver, ela está dizendo no mesmo sentido que você? Porque podemos questionar, o que é ver? Tudo bem, o que é ver? Agora vai depender da interpretação de cada um. Dentro da crença, a pessoa acaba dizendo que viu sem ter visto. Olha, nem sempre eu fui um ateu assim, gnóstico pode assim. Ser, pode ser que no caso,
tem acontecido isso que eu falei, né? Ela teve essas sensações de assombração, né? Arrepios e coisa assim. Talvez a casa, ela seja daquele tipo que tem aquelas ventilações, aqueles locais ali estreitos, né? Frestas e coisas assim. E aí acaba propiciando esses sons de baixa frequência, né? E aí ela pode estar tendo esses arrepios, calafrios ou coisas assim. E aí, por conta disso, ela acaba às vezes até fazendo uma associação disso com, às vezes, alguma coisa dizendo que viu de fato alguma coisa, quando na verdade não viu, mas se sentiu Opa, assombrada por alguma coisa, né? Pode ser que achei também seja legal. isso. É uma explicação, É, outra explicação de cunho naturalista possível para verdade. esse tipo de coisa. Você não precisa dizer que a pessoa tá mentindo ou nem nada, né? Você Isso. simplesmente ilustra esse tipo de explicação. E me parece uma explicação plausível e naturalista, né, para esse tipo de fenômeno Ele colocou mais específico. dois Explica comentários. uma parte do relato, né, eu acredito eu. Ele Não escreveu por assim, ó, completo. como ela alimentou a ideia se nunca me viu na vida nem meus pais? Acontece, Ronaldo, que você não é a única pessoa que diz isso, que afirma ter visto essas coisas. Quantos anos essa mulher tem? Essa mulher viveu todo esse tempo, ela teve contato com outras pessoas que também dizem ter visto essas coisas, não só você. Ela tem as crenças dela também. É impossível que duas pessoas que tenham a mesma experiência, baseada aí nas suas crenças, no seu entendimento, é impossível que essas duas pessoas venham a morar no mesmo lugar, não simultaneamente? É impossível? Não, não é impossível. Aí ela fala, ele fala, né? Outra, eu via humanos, mulheres, homens e um cara na cadeira de rodas. Olha, Ronaldo, um cara me relatou, que eu precisei ir no hospital aqui na capital aqui do Ceará, e eu fui com um motorista, né? Fretei um carro, e aí o cara contou que ele viu uma senhora numa cadeira de rodas. Quando você falou isso aí, eu me lembrei. Ele também viu uma Aqui, ó, senhora numa cadeira de RC. rodas. Então, você não é o único a ver pessoas em cadeira de roda. Isso pode. Aqui, RC, rapidão. Ó, tá vendo Beleza. aqui? Ó, não sei se dá pra ler aí. Ó, infração. Infração são ondas sonoras extremamente graves com frequências abaixo dos 20 Hz. Portanto, abaixo da faixa Não dá para ouvir. audível. Ó, não dá pra ver? Não dá para ouvir abaixo de 20 Hz. É isso, exatamente, ó. É da faixa audível mais comum do ouvido humano, que é de 20 Hz a 20 mil Hz. Ó, a Isso. norma portuguesa dele, né? Ó, medição e avaliação de emissões de ruído de baixa frequência refere no intervalo de frequência abaixo de tantã. Não ocorre a normal sensação de audição, porque não existe a percepção de frequência. Ó, no entanto, as infrações não são, em princípio, inaudíveis, em contraste com uma opinião amplamente aceita. O limiar de percepção foi estudado até 1 Hz, então não é totalmente inaudível, né? Pode ter alguns aí que possam ser Não, audível. Ó, principalmente se for ondas, mais jovem, né? Quanto mais ó, jovem, é, mais dificuldade ele vai ter para ouvir essas baixas frequências. ó, infrações podem ser produzidas pelo vento, tornados, erupções vulcânicas e por alguns tipos de terremotos. Ó, os elefantes são capazes de emitir infrações que podem ser detectadas a uma distância. Aí tem aqui tudo aqui, ó. Tem tudo aqui. Aí tem mais algumas explicações e tal. Mas enfim, é isso aí. Só para dar uma explicada. E aí, às vezes esses infrações também favorecem, né, certos efeitos específicos nas pessoas, né, como por exemplo a sensação de que tem alguma coisa perseguindo, ou coisas assim, entendeu? Isso daí pode gerar Ele, esse tipo de coisa. ele disse aqui: eu vejo com os olhos e não sou o único que viu. Você É. tem que ver, Ronaldo. Eu fiz uma pergunta, não sei se você viu, se Seria você teve a interessante. oportunidade de responder. Seria interessante você participar, assim, porque conversando só no chat torna um pouco cansativo, né? Eu Uhum. vou deixar Mas enfim, para uma outra oportunidade, tá bom? eu vou finalizando aqui, cara. Enfim, agradeço a participação de todo mundo, tá? Tanto o Luciano lá, enfim, o Edu, o RC, o Jarbas, enfim, agradeço todo mundo aí que entrou na live, né? O Rodrigo, né, do Filosofia Rodrigo, né? Ele é sobrenaturalista, né? Eu acho que dá pra gente discutir um pouco com ele futuramente. Ele não é cristão, né? Até onde eu sei. Acho que o Henrique tinha falado que ele era satanista, sei lá, não sei, alguma coisa assim. Mas eu não acho que ele seja. Mas enfim, a gente pode discutir com ele futuramente. Agradeço a participação de todos, tá? Agradeço aí para todos. Façam o jabazinho de vocês aí. Aproveitem. Então, pessoal, quem quiser se inscrever no meu canal, o nome do meu canal é esse, RC Papel Aceita Tudo. Eu abordo temas teológicos, geralmente trazendo alguns livros da Bíblia. Eu faço um estudo, por exemplo, de 2 ou 3 capítulos e às vezes do livro inteiro. E trago lá